meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos falar um pouco sobre o segundo reinado. Então, antes de falar do segundo reinado, vamos fazer uma retrospectiva. Vamos lembrar do que estudamos na aula passada. Estudamos as revoltas regenciais. Estudamos que o Brasil vivia um período que nós chamamos de instabilidade. Um período de revoltas em várias províncias, a província do Pará, Grã-Pará, a província no sul, Farroupilha, da província da Bahia, na província do Maranhão, enfim, o Brasil encontrava com a sua unidade territorial ameaçada. Então, sobre esse período de instabilidade que nós estudamos na aula passada, a gente vai fazer a contraposição hoje com esse segundo reinado, e o período que nós chamamos de estabilidade, que não aconteceram tantas revoltas, que o território, a unidade territorial do Brasil não esteve ameaçada como nesse período regencial. Então, a gente começa falando da maioridade antecipada, então, e das disputas entre liberais e conservadores. Então, a gente viu bastante, na verdade, no período regencial, um pouco sobre esses partidos liberais e conservadores que estavam sempre travando essas disputas. Então, não é diferente no período desse segundo reinado. Só que nesse período do segundo reinado, Dom Pedro II, ele vai de uma hora vai atender o interesse de um, outra hora vai atender o interesse de outro, para poder aí conter, na verdade, possíveis revoltas. Então, os liberais, os conservadores, eles vão estar no poder com Araújo Lima no período regencial, o último regente, e uma forma de tirar os conservadores do poder para os liberais, na visão dos liberais, seria colocando Dom Pedro II no poder, como imperador do Brasil. Isso era uma estratégia política visada pelos liberais. Então, os liberais, foi feita a proposta do golpe da maioridade, porque Dom Pedro II só poderia assumir o trono no Brasil se ele tivesse 18 anos, como a Constituição determinava. Mas, como uma justificativa que Dom Pedro II poderia conter essas revoltas que estavam acontecendo, o fato de Dom Pedro II assumir o poder poderia conter essas revoltas e trazer a estabilidade para o Brasil. Então, foi aceito e Dom Pedro II assume o trono de imperador do Brasil com apenas 14 anos. Então, observem aí o jogo de interesse entre partidos liberais e conservadores e que resultaram na chegada aí, no momento em que Dom Pedro II assume esse poder como imperador. E os partidos liberais e conservadores nesse período, nessa altura do campeonato, eles não tinham, embora de oposição, mas no que atende à ideologia, muitos deles estavam para atender os interesses dos mais favorecidos. Questões, por exemplo, como a abolição da escravidão era deixada de lado por liberais e conservadores. Então, nesse momento aí, a gente vai observar que esse golpe é dado com essa justificativa de pacificar a situação de rebeliões. Então, a Revolução Praeira, que acontece em 1848, segundo reinado, é uma revolução que acontece em Pernambuco, que aconteceu a Revolução de 1917, participou da Confederação do Equador em 1824 e agora vai ser também o cenário para a Revolução Praeira em 1848 a 1850. Essa Revolução Praeira vai surgir com os liberais, o jornal Diário Novo lá em Pernambuco vai fazer críticas à centralização de poder e vai ter o apoio popular, considerando que o apoio popular aos escravos, a camada mais pobre da sociedade, elas são vítimas aí dos interesses dos conservadores. Então, serão a apoio dos liberais. Mas essa ação dos liberais, a Revolução Praeira, vai ser contida e vai chegar ao seu fim em 1850. Outro aspecto que eu destaquei, que eu separei para a gente tratar hoje na aula, foi o aspecto do golpe da maioridade, da chegada de Dom Pedro II ao poder e
e também a questão abolicionista. Então, a gente vem tratando dos escravizados aqui no Brasil desde o período inicial, e agora a gente vai falar do processo em que eles se luta pela essa libertação. Então, falando de leis, a gente vai tratar da lei Bill-Arbitrum, a lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre e a lei do sexagenário. Então, eu trouxe até aqui uma charge que é viva a abolição que é feita em 1888, mas as pessoas escravizadas não foram consideradas a condição de cidadão. Então, a gente inicia entendendo um pouco o que foi a Bill-Arbitrum. Bill-Arbitrum foi em 1845, que era uma determinação da Inglaterra, que os navios que fossem encontrados transportando pessoas escravizadas, eles poderiam ser afundados. Então, os traficantes de escravos, eles burlavam aí essa fiscalização da Inglaterra, que tinha o intuito de conter a escravização, porque a escravização ia contra os interesses econômicos da Inglaterra. A questão humanitária também, mas também vamos considerar a questão econômica, que era do interesse da Inglaterra. Então, por fim, a escravização das pessoas. Então, essa lei Bill-Arbitrum permitia que os navios dos traficantes de escravos fossem afundados, aí dando grande prejuízo para os traficantes. Só que essa lei trouxe para os próprios escravizados uma consequência muito cruel, que quando esses traficantes avistavam os navios, eles lançavam os escravizados ao mar. Então, eles acabavam morrendo, ou seja, ou a escravização e a morte por afogamento, caso encontrasse os navios ingleses. Então, era uma situação aí que sempre quem pagava o custo mais pesado seriam os escravos, e no caso com a própria vida. A lei Eusébio de Queiroz. A lei Eusébio de Queiroz impedia o tráfico no Brasil. Essa lei fez com que diminuísse, obviamente, a chegada de escravos no Brasil, mas deu margem para o tráfico que nós chamamos de tráfico interprovincial. Então, regiões, por exemplo, como o nosso Ceará, muitos escravos foram retirados do Ceará e levados para a região como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, e a lei do ventre livre. A lei do ventre livre, em 1871, dizia que quem nascia a partir dessa data, as crianças, até os 8 anos, elas nasciam com a condição de livre, mas até os 8 anos ficavam sob o poder da sua mãe e do senhor, no caso também, né? E prestavam trabalho até 21 anos para os senhores. E a lei de sexagenário, a lei de 1885, que é uma lei que determinava que com 60 anos o escravo ele teria sua liberdade. Só que a lei que a gente pode ter uma interpretação. Muitos escravos não chegavam a 60 anos pela condição de trabalho árduo. Muitos deles chegavam a viver a média 30, 40 anos pelas péssimas condições de alimentação e de trabalho que eram expostos. Então, muitos deles não chegavam a 60. E quando chegavam a 60, eles não tinham condição de trabalhar. Então, era visto esse escravizado, como alguém que tinha que ter casa, comida e roupa. Então, o senhor ele teria gasto com essa pessoa. Então, essa lei foi, na verdade, tirar essa pessoa que não tinha mais condições de trabalhar essas despesas do senhor e colocar aí para ninguém. Porque muitos deles iam viver nas ruas sem condição de sobrevivência, né? Então, é uma lei aí que também desconsiderava totalmente a pessoa, totalmente desconsiderada a humanidade. E por fim, a lei Áurea de 1888, de 13 de maio de 1888, que liberta os escravos. É uma lei que por muito tempo foi considerada, foi vista como a princesa Isabel, a grande benfeitora, por ter permitido a liberdade dos escravizados. Mas hoje a gente compreende, tem uma consciência que essa lei foi uma lei que resultado de uma pressão estrutural, de uma pressão Brasil
tanto econômica como humanitária também. O Brasil, o último país da América a abolir a escravidão, então nosso país ela não libertou porque levada por considerar os escravizados seres humanos, mas o que levou a assinar essa abolição, obviamente, foi o contexto de pressão generalizada para que isso acontecesse. Então, o processo de abolição no Brasil ele aconteceu de uma forma gradual. Então, de 1845, com a Bill Arbitron e as leis seguintes, até chegar à lei de 1888. Qual a condição do escravo quando liberto? O escravo, depois da abolição, foi totalmente desassistida. A abolição no Brasil aconteceu desconsiderando totalmente as contribuições que os africanos e os afrodescendentes deram para a nossa construção cultural, para a nossa construção econômica, enfim. Então não foi feito um projeto para a inserção desses negros na sociedade. Então esses negros eles não tiveram trabalho, não tiveram a cidadania reconhecida. Muitos deles foram ocupar as regiões do morro para poder, porque a sociedade não dava espaço para esses negros, então para esses escravizados. Então eles ocuparam a região dos morros, a ocupação dos primeiros morros no Rio de Janeiro, após esse momento de abolição e o início da Primeira República também, enfim. Então a nossa sociedade tem uma dívida histórica muito grande com os escravizados e seus descendentes. Então eu espero, meus queridos, que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Na próxima aula vamos falar dos aspectos econômicos com o café, vamos falar também sobre sobre as questões e revoltas que aconteceram ainda nesse segundo reinado envolvendo o Brasil. Então, espero que tenham entendido, que tenha ajudado na resolução das questões. Fiquem bem, estejam bem, até o nosso próximo encontro.